quando eu pensei em criar esse podcast, o tema principal era recomeço. Então, para fechar essa temporada, nada mais pertinente que recomeço, planejamento para o ano de 2026, o ano vindouro. O pessoal que estuda esse assunto fala que o número é o número 1. Um número que é literalmente de reset, de começar tudo. E para isso, eu chamei aqui 3 convidadas muito especiais que já se apresentaram com assuntos que se encaixam perfeitamente para você começar muito bem o seu ano novo. Thalita Ilana, estrategista de imagem pessoal. Fernanda Molina, promotora de justiça, grande estudiosa de inteligência emocional, física quântica, neurociência. Tatiane Oliveira, também ela é especialista em autocuidado, organização. Todas nós mulheres aqui somos advogadas do ramo do direito, mas todas nós temos várias amostrinhas que nem todo mundo conhece e que, se a gente somar aqui nessa rede de apoio, a gente vai trazer um conteúdo super interessante para você se munir para esse próximo ano. Então, se você que está assistindo, apoia o nosso trabalho, já se inscreve no canal, compartilha com as suas melhores amigas, primos, tios, tias, pais, porque o conteúdo de hoje vai ser muito interessante. E para começar esse episódio, eu pensei o seguinte: a gente está aqui numa roda de mulheres e vocês sabem que as mulheres falam horrores. Mas eu quero começar pelo tema da imagem pessoal. Quando a gente olha para uma pessoa pela primeira vez, o que chama a nossa atenção nos 3 primeiros segundos? A imagem pessoal. Por isso, eu quero começar aqui com a minha amiga Thalita. A gente já se conhece há muitos anos. E Thalita, você como uma mulher do direito, o que te chamou para esse caminho, para você estudar e se aperfeiçoar na questão da imagem pessoal? Tudo bem, pessoal? Então, realmente, não só no direito, mas qualquer profissão, inclusive pessoas do lar, qualquer coisa que você vá pensar em fazer na vida, a imagem ela é muito importante. A imagem ela abre portas. Ela é o seu cartão postal, na verdade, é o seu cartão de visita. Então, uma imagem bem alinhada, que comunique organização, que comunique que você bem apresentada, que mostra que você se cuida, que você presta atenção, que você tem cuidado com a pessoa que vai estar ao seu lado, isso é um diferencial. E é um diferencial no direito, mas é um diferencial, como eu falei, para todas as profissões, né? E a imagem, ela comunica em 3 segundos, né? É uma linguagem não verbal. Então, no primeiro momento, o que a pessoa percebe é como você está, como você se veste, como você se porta, os seus gestos, antes de você começar a falar. É isso que é o primeiro contato, né? E a Thalita, quando veio aqui, ela me falou sobre um termo, cognição indumentária. Eu trabalho em home office. Muitas vezes eu acordo, olho para o meu rosto, acho minha pele manchada, o cabelo bagunçado. Eu penso, não é porque eu vou trabalhar em casa que eu não vou me arrumar. Então, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, chego do treino, tomo meu banho e falo, não, eu vou colocar uma roupa, nem que seja uma roupa social, mas eu vou colocar, vou me arrumar, eu vou trabalhar em casa, mas eu vou estar bem. E é engraçado porque isso, de fato, parece que mexe um pouco, assim, até com a minha personalidade, com a minha postura, quando eu vou me reportar a algum superior, aos meus colegas. Eu acho que isso lida com a nossa autoestima, amor próprio. Sim. A teoria da cognição indumentária, para quem não conhece, é uma teoria que ela explica que a forma como a gente se veste, a forma como a gente se percebe, ela tem um impacto no nosso cognitivo. Então, uma pessoa que está bem vestida, ela não tem impacto só no mundo exterior, só na forma como o outro te percebe, mas ela tem impacto na forma como você se enxerga. Você bem vestida, alinhada, você se sente mais capaz, mais autoconfiante, com mais autoridade para falar sobre o tema ou para trabalhar, você se sente uma pessoa mais competente. Foi feito, inclusive, um teste com pessoas, um grupo de pessoas, né? E para esse grupo dividiu em três grupos, na verdade. Pegaram um jaleco de médico, um jaleco branco, e deram para um grupo falando que era para eles vestirem o jaleco de médico. Para o segundo grupo, falou só para olhar o jaleco. E o terceiro grupo falou para esse grupo que era um jaleco de pintor. E depois esse grupo desenvolveu algumas técnicas, alguns exercícios, e foram analisar o rendimento dessas pessoas que participaram da amostragem.
e percebeu que o grupo que usou o jaleco, pensando que era um jaleco de médico, eles tiveram um desempenho cognitivo superior ao grupo que só pensou, que só viu, ou o grupo que só pensou que era um jaleco de pintor. Porque eles, de fato, eles sabem que o médico, ele é uma pessoa com mais habilidades, que estudou mais, é uma pessoa com intelectual mais desenvolvido. Então, eles também se colocaram nessa posição. Eles tiveram maior atenção, maior concentração e maior desempenho. Então, a roupa que você veste, a forma como você se veste, ela tem esse impacto na vida. É bem importante. Fernanda, essa questão da pessoa se vestir, se portar, qual que é a sua visão de tudo que você estuda com relação à inteligência emocional, física quântica, neurociência, os impactos e, de repente, a sua experiência? Nós, mulheres, nos autodesenvolvemos por meio de rotinas de autocuidado e rotinas sagradas. Se uma pessoa, por exemplo, está vivendo uma crise, está prostrada ou simplesmente ela quer se sentir melhor, ainda que ela esteja se sentindo bem, se ela começa a estabelecer pequenos passos no incremento de uma rotina de autocuidado e de uma rotina sagrada, ela já vai angariando forças para atingir um novo papel ou sair daquela crise. Me fala um pouquinho dessa rotina sagrada. Eu achei interessante esse termo, porque a gente já pensa logo em alguma coisa ligada a uma religião ou espiritualidade. A rotina sagrada, ela vai além da religião. É o seu momento de conexão com o seu mundo espiritual, né? Então, aquele momento que você lê o seu devocional ou se coloca em oração ou faz uma meditação, mas você se coloca em situação de prostração e de receber e também se comunicar com algo superior. Então, quando uma pessoa estabelece, como uma mulher estabelece uma rotina sagrada e uma rotina de autocuidado, ela vai tendo incrementos na vida dela. E nisso está a parte da vestimenta, ou do cuidado com os cabelos, ou emagrecimento. A pessoa, assim, por isso que muitas mulheres, quando estão, às vezes, em TPM, falam assim, não, eu vou lá fazer uma escova, porque eu já vou me sentir melhor. Se sente mesmo. Não que isso vai resolver todos os problemas, mas como nós temos esse ritual para, vamos dizer assim, nos desenvolvermos, partimos daí para outras coisas depois, é bem importante a imagem. E a primeira pessoa que é impactada por essa imagem somos nós mesmas. Então, por isso também é muito importante você se arrumar, às vezes, para trabalhar em casa, porque a pessoa mais importante para aquilo é você. Até para ficar em casa, né? Porque muda a forma como você se sente. Isso. Muda a forma, a sua frequência, como você está naquele dia, a forma como você acorda, você se sente mais viva, mais desperta, né? E a Tati, ela desenvolve vários hábitos e uma coisa assim que eu admiro muito, porque ela é muito multifacetária. Mãe de uma menina pequena, linda, maravilhosa, esposa. Nós trabalhamos juntas, eu pensava como que ela dá conta de tanta coisa. E às vezes ela fazia uns pratos, as coisas mais lindas, assim, com aquele capricho, aquele peixe grelhado com aquela saladinha, umas coisas, não sei se você fazia um carpaccio, umas coisas assim muito diferentes. Como é que você dá conta de tanta coisa? E parecia ser tão prático e leve. Como que você faz tudo isso e se cuidar ainda? Eu tenho esse hábito de fazer para mim, como eu falei, né, da primeira vez que eu vim aqui, mas para além disso, a minha forma de demonstrar amor, de demonstrar carinho, é ato de serviço. E para mim, o ato de cozinhar, uma pessoa que vai, ainda que não seja um chefe que faça pratos maravilhosos, saborosos, mas o fato da pessoa se propor a fazer isso, eu acho que já é uma atitude de muito carinho, de muito amor, né? E indo, né, exatamente ao encontro do que a Fernanda falou, é autocuidado. O nosso corpo, a nossa vida, a gente tem que honrar, né? Então, não é só pela estética, não é só pelo que vão falar. Da esposa perfeita. Não, é você honrar, sabe? A gente tem uma vida muito privilegiada. Assim, eu tenho total consciência disso, eu falo disso. E eu tenho que honrar isso,
né? Eu tenho saúde, graças a Deus. Uma coisa que eu via quando eu corria no Parque da Cidade, pessoas com limitações físicas e que estavam ali. Então, assim, eu saudável, por que eu não vou me cuidar? Por que eu não vou honrar isso aqui? E eu sempre fui assim, eu sempre gostei de me movimentar, de esporte. Eu sou sagitariana, então tudo que é novidade me atrai muito. Então, eu tenho algumas habilidades e que eu não me fecho para aquilo apenas aquilo, no caso, para o direito. Eu não me fechei para isso. Eu tenho várias habilidades e eu quis explorar cada uma delas. E hoje, na maternidade, principalmente sendo mãe de menina, eu acho muito importante que a minha filha cresça, sabe? Vendo com exemplo. Lá dentro de casa somos eu e o pai dela, que nos cuidamos, que, né, temos essa honra pelo nosso corpo, pela nossa vida. E eu, como mulher, dou para ela esse exemplo. Sou uma mãe muito presente, faço tudo por ela, mas eu não me anulei. A maternidade não foi um limitador para mim. E assim, eu fico muito feliz em saber que ela está vendo isso e eu vejo nos atos dela o autocuidado. Sim, ela é muito pequena, eu não fico também fomentando isso, mas eu acho bonitinho ela pegar um brilhozinho labial e passar antes de sair, sabe? Às vezes eu já peguei ela lá no meu espelho, onde ficam as minhas maquiagens, ela lá se arrumando também. Então, para além disso, de honrar a minha vida, honrar o meu corpo, eu estou passando para minha filha essa cultura de que ela tem que cuidar dela, ela tem que olhar no espelho e gostar do que ela vê, ela tem que ter autoestima. Então, acaba sendo uma coisa natural, né? Uma coisa que eu vivo e que eu achei muito legal usar na minha comunicação, porque a gente ainda, infelizmente, vê muitas mulheres que se vestem da forma como o parceiro quer, ou então se tornam mães e se veem cerceadas de serem a profissional que querem ser. Ou pegam a primeira roupa que vem no armário. Uma época eu comecei a estudar para concurso e eu larguei o emprego. Então, eu estava me sentindo... A minha autoestima estava lá embaixo. Eu não me achava no direito de usar uma roupa alinhada. Eu tinha as roupas, mas por ser estudante para concurso e dona de casa, eu só me via usando roupa os piores trapos do meu armário. Aí, depois, eu fui reformulando e mudando isso, que uma coisa não está atrelada à outra. E, geralmente, quando a gente passa por um momento de mudança na vida, isso reflete na forma como a gente se veste, se maquia, arruma o cabelo. O seu próprio cabelo você mudou. Você antigamente era loira, com ele mais curtinho, agora ele tá cheio, você tá morena. Como que foi esse processo de você mudar esse visual? Foi intencional ou você foi passando pelo processo de uma maneira mais orgânica mesmo? Não, foi intencional. Eu comecei a olhar as fotos e não gostava do que eu vi. Eu vi que o loiro estava envelhecendo. Nunca fiz coloração pessoal, nem nenhuma consultoria de imagem. Mas eu falei, não tá... Sem contar que estraga muito o cabelo. Meu cabelo não estava ficando com um movimento legal. E aí eu falei, não, vou assumir a cor natural. E aos poucos eu vou voltando a iluminar. E hoje eu estou gostando muito. Gosto de um iluminado, que eu acho que traz uma leveza, né, para o rosto. Mas foi bem intencional deixar de ser loira e Você está respeitando a sua harmonia, né? Isso. Seu cabelo tá de acordo com a sua harmonia natural, tá bonito. Isso. É o que eu falo, beleza é repetição, e a repetição da sua beleza é essa. O seu cabelo combina com seus olhos, combina com a sua sobrancelha, tá linda. Falando no cabelo, a Thalita até me falou uma vez que, assim, tem estilos que comunicam. Um cabelo mais reto, ondulado. Conta um pouquinho aqui para, assim, quando a gente tiver com uma intenção. Eu quero sair para seduzir aquele carinha ali que eu tô flertando. Porque é o seguinte, um cabelo com movimento, ele traz mais acessibilidade, ele traz um toque de romantismo. Então, se você quer flertar, um cabelo mais ondulado, faz cachos, deixa ele mais um babyliss. Porque o cabelo, a linha reta, ela traz ideia... A linha vertical, a linha reta, ela traz ideia de rigidez, de força. Então, se você vai no encontro, que está flertando com uma pessoa, o seu cabelo já comunica uma rigidez. Então, o ideal, você quer flertar, deixa ele mais maleável, que você traz
essa flexibilidade para o relacionamento. Ele te olha com olhos mais femininos, ele te enxerga mais mulher, mais feminina. Mas sabia que na psicanálise do corpo fala que o cabelo liso, mais reto, significa que você, em tese, seria mais obediente a ordens. Sim. E seria mais submissa, assim. E os cachos e as ondas trazem um quê de transgressão. Rebeldia. Então, isso não é captado pelo nosso consciente. Então, essa sedução, né, do cabelo mais ondulado, às vezes, também tem esse lado de... Eu não vou fazer tudo que a sociedade... Não é nem assim, de uma forma geral, tipo, a sociedade quer. Sim. O ondulado traz um pouco isso. E aí, quando você passa a observar, aquela época, pelo menos, agora o pessoal está fazendo mais bebida e isso tudo, mas aquela época da progressiva, tinha uma... Aí você para observar, todo mundo tem o cabelo liso. Por que está todo mundo igual? É como se falasse, estou seguindo as ordens. E vocês podem observar que em ambientes, em tese, mais alternativos, as pessoas têm os cabelos mais naturais, mais ondulados. É verdade. Então, tem essa perspectiva. Mas as pessoas mais alternativas, elas também são mais flexíveis, elas são mais abertas a conhecer novas pessoas, abertas a diálogo. Flexibilizarem as regras. Então, um cabelo mais ondulado, roupas mais fluidas, elas tendem a trazer mais flexibilidade, mais acessibilidade. Então, uma pessoa que te encontra no primeiro momento vai olhar o seu cabelo. Se você estiver passando na rua, uma mulher com cabelo extremamente liso e uma pessoa com cabelo ondulado, muito provavelmente, para a pessoa de cabelo ondulado, é que ele vai fazer uma pergunta, vai tirar uma dúvida, porque esse movimento traz essa maior acessibilidade. Tudo que é linha reta, é vertical, traz uma ideia de rigidez e de um pouco mais de fechamento, sabe? Thalita, eu lembro que quando eu era mais jovem, comecei a me preparar para ir para o mercado de trabalho e eu via que as indicações, né? Como se vestir, o cabelo. E as indicações que eu lia é que o cabelo deveria estar exatamente liso, alinhado, bem escovado, para passar essa impressão de comprometimento, de seriedade. Seriedade. Né? Principalmente no ramo do direito, na área do direito, né? No direito você espera isso de um profissional sério, mais sisudo, né? E obediente. E obediente, e que segue regras... E que segue padrões pré-estabelecidas. Que não é tão criativo. Ele é muito inteligente, mas não tão criativo. Ele segue aquelas regras, ele faz tudo conforme a cartilha e as leis mandam. Então, para o direito, realmente, linha reta, ternos bem cortados, um cabelo mais alinhado. Isso realmente tem a ver com a profissão. E outra curiosidade que eu estou pensando aqui, nada intencional... Eu era a que fazia alinhamento por conta do loiro, né? Sim. E nesse processo, não só de trocar a cor, hoje eu não gosto mais do meu cabelo tão liso. E eu tô bem nessa fase, né? De mudança, de... Quebrar alguns padrões, assim, flexibilizar, procurar novos caminhos, abrir novas portas. E não foi nada consciente aí nesse... Você está suavizando a sua vida. Isso. Você está trazendo leveza para a sua vida, fazendo aquilo que realmente você gosta. E você está se permitindo ser a mulher com as características que você gosta. Então, esse cabelo mais natural, mais maleável, mais fluido, tem a ver com o seu momento de vida. E nada impede que a gente possa brincar um pouco com esses padrões, com esses estilos. Um dia eu tenho um evento no meu trabalho, por que não? Então, eu não vou colocar o cabelo todo liso, retão, ou prender, colocar um blazer... Mas também no dia que eu for receber os amigos em casa, eu faço um babyliss. Sim. Isso não vai dizer que eu sou duas caras. Não, eu acho que a gente é versátil. A gente não é sempre, né? A gente não acorda com o mesmo humor, então a gente não tem que estar ali. É o que eu falo, uma linha, né, intencionalidade. É sempre agir com intencionalidade. O que eu quero transmitir? Bom, eu tenho uma reunião de negócios, o que eu quero transmitir? Eu quero transmitir seriedade, eu quero transmitir segurança, eu quero que achem que eu sou competente para determinado assunto. Então, eu vou pensar num cabelo mais alinhado, numa roupa mais... por exemplo, um azul marinho, que traz essa ideia, uma cor cinza, uma cor escura.
não, eu vou encontrar com amigas, eu vou encontrar com uma pessoa, um crush, alguém que eu quero conhecer e que eu quero ter um relacionamento. Eu vou, por exemplo, com uma roupa mais clara, para trazer um pouco mais de acessibilidade a ele, cabelo mais ondulado, para mostrar que eu estou aberta. Tudo depende da forma que você quer, o que você quer transmitir. A intencionalidade e a nossa roupa, a cor que usa, o cabelo que usa, tudo isso comunica. Aí eu lembrei de uma coisa, Fernanda Molina, nos últimos tempos tem ido muito à praia, resolveu se dedicar ao kite. E quando você publica a sua rotina na praia, eu vejo uma outra versão sua. Uma versão, você já é solar normalmente, mas na praia eu vejo a Fernanda Molina ali, aluna de kitesurf. Os vestidos, as sandalinhas rasteiras, a prática da yoga está sempre. Mas eu acho interessante que é como se você mudasse a lua. A lua mudou de... Mas assim, ao mesmo tempo, eu busco ter algo comum em todas as versões, sabe? Sim. Eu busco cada vez ser mais eu, mais Fernanda. Por isso que o autoconhecimento, eu acho que é uma grande liberdade. Em audiência, eu sou Fernanda. No kite, eu sou Fernanda. Na corrida, no yoga, eu sou Fernanda. Porque você transitar... Claro que você não vai de biquíni para uma audiência. Você não vai para um encontro da mesma forma que você vai para uma escola dar uma palestra. Você faz a adaptação. Mas você precisa manter quem é você. A essência. O autoconhecimento é tudo. Né? E você ser mais identificada com a sua essência, independente do contexto. Quando eu vou para o kite, eu acho que a vida vai chamando você para algo que faz sentido. E tem alguns chamados que são muito estranhos. Você fica assim, gente, mas por que eu estou com tanta vontade de aprender isso? Eu sempre fui a nerd criada por vó dentro de apartamento. Por que eu estou com isso? Mas aí você vai descobrindo versões de você e se superando. E isso vai fazendo um bem danado para seu autorrespeito e sua autoconfiança. Porque coisas que pareciam impossíveis começam a ser conquistáveis, sabe? Alcançáveis. Então, a versão do kite, para mim, é uma grande superação, porque eu não era uma atleta quando eu era criança. Hoje eu gosto muito de esporte, mas eu não era assim. Então, eu tive muita dificuldade para fazer o primeiro bordo. Só que todo dia eu dava mais um passo, e aí as coisas vão acontecendo. E você não parou no kite, não. Você fez bateria, faz ainda. Mas o que mais incrível, que eu fico impressionada, nós temos metas, né, para 2026, temos planejamento, pensamos como a Thalita vai ser uma Thalita melhor ano que vem, né? Como que eu vou me desenvolver, servir melhor a minha família, como que eu vou, né, ser melhor. E a vida vai te trazendo os convites para você implementar isso. Fazemos os planos. Abrimos Só que existe o coração. uma força que, para mim, é Deus, que vai te conduzindo para onde você precisa ir. Então, em uma dessas viagens minhas, por exemplo, de kite, uma coisa muito impressionante aconteceu. Eu fui parar na missa de 7º dia do meu pai, que eu nunca tinha tido contato. Então, me veio isso à mente, assim, mas eu não via meu pai desde os 6 anos de idade. E minhas tias me acharam na segunda-feira, e por coincidência, meu pai é de Fortaleza. Era, né, que faleceu. Na terça-feira, eu ia para Fortaleza. Então, para mim, foi algo tremendo, porque eu percebi que há uma ordem superior. E se você vai seguindo a ordem superior de acordo com o seu chamado, outras coisas vão se resolvendo de uma maneira muito sobrenatural. Sim. Entende? Então, os planos são importantes. Mas é Deus que toma conta. E vai conectando as outras coisas. Ouvindo o seu relato, a gente parece que a gente é muito pequenininho, não tem noção. A gente fala que alguns planos são impossíveis. De repente, você está lá na frente e você fala, eu jurava que isso era impossível, olha eu aqui hoje. Os nossos planos têm que estar alinhados com os planos de Deus, né? Tudo que a gente pensa, se está alinhado... Há o universo, há uma força que maior faz com que esses planos aconteçam, mas tem que estar alinhado. A gente tem que estar o tempo inteiro buscando que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade daquele que fez a gente. E quando os nossos planos dão errado,
Na hora a gente não entende, dependendo, né, do que acontece, a gente até se revolta. E é muito incrível como depois Deus mostra, né? Eu também, né, tô aqui falando de Deus porque é a minha crença. Como Ele mostra pra gente que, por mais que tenha doído aquele episódio, aquele caminho, era o caminho certo que Ele estava te colocando para você colher o que realmente você queria, né? Eu acho isso sempre que eu tive alguma dificuldade assim grande, depois eu parei e falei, eu precisava passar por isso para colher o que eu pedia para Ele. É o que eu falo, que o deserto é o lugar de maior crescimento que a gente tem. É no lugar que a gente se encontra com Deus e é lá que a gente cresce assim profundamente. A gente cresce que a gente não tem ideia, que às vezes é até estranho, mas o deserto é o melhor lugar que a gente poderia estar. Agora, vamos imaginar uma pessoa que ouve falar muito em autoconhecimento, ela vê muitas pessoas se desenvolvendo, mas ela ainda não recebeu um chacoalhão da vida, não conseguiu ter esse encontro com o autoconhecimento e ela quer buscar. Eu quero aqui que cada uma traga insights. Por onde essa pessoa poderia começar? Eu vou falar logo Eu acho que é parar e começar a reconhecer suas emoções. Tem uma emoção que todo mundo fala, ai, Deus me livre, que eu estava até ouvindo um podcast hoje, inveja. Todo ser humano sabe o que é inveja, sente e já passou por esses momentos. Você negar, você já tá negando e jogando suas frustrações em cima do outro, do invejado, por exemplo. Esse é o meu insight, e o de vocês, para aquela pessoa que está ali, que quer, mas não sabe nem por onde começar. Vou falar o que eu acho um começo. Organização. Vamos primeiro organizar o que tem para depois saber o que buscar? Organização do mais simples ao mais complexo. Por exemplo, a gente está em final de ano. Nada melhor do que fazer uma limpa na casa. Organizar, porque quando a gente organiza por fora, a gente organiza por dentro. A gente organiza nossas ideias também. Isso eu costumo... às vezes eu costumo... O caos externo reflete o caos interno. Reflete o caos interno. Então, às vezes eu tô 1h não consigo dormir. Eu sou a louca que vou organizar armário. Eu preciso disso. Eu preciso organizar sempre. Eu estou em constante organização. Eu estou sempre tirando coisas que estão sobrando. Eu não gosto de excessos. Tudo que entra no meu armário, entra 1, sai 2. Tudo que tem excesso demais, eu fico pensando, gente, eu sou tão abastada, eu sou tão feliz, assim, Deus é tão maravilhoso comigo. Por que eu vou ficar acumulando, sendo que outras pessoas precisam disso também? Então, organizar a casa, organizar a vida, organizar a mente, escrever, colocar num papel as suas ideias, eu acho que é o primeiro ponto. Primeiro você se conhece, você se organiza, para daí as ideias, novas ideias possam fluir. Eu acho que é a primeira dica que eu daria, organização. É curioso que quando eu dou palestra na escola, eu falo para os meninos sobre o princípio da correspondência, né? Se você quer algo, você começa valorizando o que você tem. Se você quer mais daquilo. Eu quero um dia ter uma mesa muito bonita, muito farta, num lugar muito bonito, muito rico, com todas as comidas. Então, eu começo fazendo a minha mesa com o que eu tenho da melhor maneira possível. Então, eu tenho cuidado com pouco, para muito me ser confiado. E aí, o princípio da correspondência fala isso. Se eu cuido daquilo, algo maior vai ser me dado, por acréscimo, né? Isso eu estou fazendo analogia. O princípio da correspondência tem outros sentidos também. Mas me lembrou isso que você falou. E ele é fantástico, esse princípio. Recomendo, inclusive, o livro O Kybalion, para quem não leu. É uma leitura essencial para a vida. São 7 princípios regentes do universo, trabalhados pelos 3 iniciados de Hermes Trismegisto. Tá, voltando aqui. Como eu começaria? Um momento de extrema desorganização da minha vida... eu começaria com um pequeno passo ao acordar. Ou por meio de algum movimento, não precisa ser nada muito grandioso, mas 5 minutos de movimento. 5 minutos de movimento para iniciar. Pequenas coisas causam grandes transformações. Então, em vez de pensar, não, eu vou 1 hora para a academia. Não, 20 minutos, 15 minutos eu vou caminhar. Comece no pouco, pequenos passos. Então, rotina de autocuidado e rotina
de rotina sagrada. Um movimento e uma leitura. Cada um pode também desenvolver de outra forma um momento de oração, um momento de contemplação. Se você conseguir olhar para uma flor, entendendo a dimensão da grandiosidade do Criador por meio daquela flor, você já está numa rotina sagrada. Então, uma leitura e um movimento. Eu começaria por aí, por uma pessoa que está realmente com dificuldade. E depois iria aumentando, estabelecendo aí 1 hora por dia de autocuidado e rotina sagrada. Sim. Só um parênteses, você está falando da mesa, né, de organizar, enfim. Tem uma bispa que eu escuto todos os dias o podcast dela, que é Mudança de Vida Hoje, Bispa Cléo. E ela fala isso, ela dá testemunhos, né, ela traz os testemunhos das pessoas que participam, ela é maravilhosa, de São Paulo. E ela sempre fala que você seja muito feliz, não sei o que tem um dia abençoado, começando pela mesa. Que é na mesa que a gente reúne a família, é na mesa que a gente reúne os filhos, é na mesa que a gente coloca o nosso amor, como você tinha dito, né? Que você coloca o seu amor, o seu cuidado, o tanto que você tem, que você transmite para sua família, para os seus filhos. E ela deu o exemplo de uma mulher que não tinha nada. Então, essa mulher pegou um pedaço de madeira, ela escutava a bispa e ela queria também ter esse momento, começando pela mesa. Ela não tinha mesa em casa. Então, ela pegou um pedaço de madeira, forrou com um plásticozinho e aquela era a mesa dela. E ela começou a servir a comida, não era mais comer no sofá, comer no chão. Era comer naquela mesinha, naquele tampão de madeira. Isso é muito poderoso. Isso foi transformando a vida dela. Foi transformando a vida da família. E essa mulher se desenvolveu. Depois ela pôde comprar uma mesa. Depois ela pôde colocar armários em casa. Depois ela pôde passar para uma casa melhor. Isso começou uma mudança enorme na vida dela. Começando pela mesa. Então, realmente é muito importante. Eu acho lindo. Isso, para complementar, e tem a ver com todos os assuntos que a gente conversou aqui. Tanto, tá em casa, se vestir bem para você, né? A sua mente, entender que você está trabalhando e você performar melhor. É isso, a nossa mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Obviamente, não estou falando aqui para ninguém ser um impostor, né? Mas a gente vive numa era de pessoas brilhantes que têm síndrome de impostor. Então, vamos fazer o caminho inverso. A nossa mente não sabe. Então, se você falar, eu quero ter uma mesa de novela, né, farta, eu quero morar numa casa enorme, eu quero fazer tal viagem, obviamente, não só pensar, né, gente? Existe pensamento e ação. Mas o nosso cérebro começa a acreditar e ele nos dá combustível para que a gente tenha as ações que nos levem até os nossos sonhos. É a cocriação, né? Que a Fernanda tanto fala. Fala pra gente dessa cocriação, Fernanda. A força dos nossos pensamentos, no livro Caibalion, ele já fala um dos princípios, chama mentalismo. Né? Lá atrás, Hermes, lá no Egito, antes de Jesus, enfim, ele já percebia que existia uma coisa diferente nos pensamentos. E hoje a mecânica quântica explica isso. Né? O elétron, onda, função, matéria, enfim. O elétron tende a se comportar de acordo com o que pensamos. Isso quando você pensa em partículas subatômicas. Só que nós somos feitos dessas partículas, né? Então, a física newtoniana tem sido, agora, muitas vezes, reinterpretada com base nessa física. Na prática, gente, como que funciona isso? Nós criamos a nossa realidade, né? Somos aí partícipes disso, mas existe uma força maior. Né? Existem as sincronicidades, que é aquela coisa que vai acontecendo, que foi o que aconteceu, por exemplo, na missa de 7º dia do meu pai, com a minha viagem para Fortaleza na mesma semana. Mas existem inúmeras sincronicidades acontecendo com vários bilhões de pessoas no mundo ao mesmo tempo. Só que nós não podemos desperdiçar essa força que nos é confiada por meio dos nossos pensamentos. Então, se nós queremos uma vida boa, próspera, de servir,
feliz, que pensemos assim, falemos assim. Se conseguimos controlar pelo menos um pouco do que falamos, já vai ajudando. Então, uma dica aí que eu dou é, se você não quer que algo se torne realidade, às vezes o pensamento negativo até vem. Mas, ao menos a boca, você consegue controlar, vai ali se controlando para falar só de coisas que você realmente quer que aconteçam na sua vida. E quando vier um pensamento ruim, eu já falo, eu cancelo. Ou eu verbalizo, ou eu já falo na minha cabeça, está cancelado. Eu cancelo. E parece que tem um poder. Antes eu pensava, não falava nada, e às vezes o negócio não ia lá e acontecia, gente. Tá repreendido. Em nome de Jesus. Tá repreendido. Tipo Tá isso. repreendido. Mas a gente não pode aceitar que o pensamento ruim venha, porque pensamento gera geração, que gera... como que é? Pensamento, geração, que gera hábito e resultado. Isso. Eu vou falar minha história. Esse semestre, minha vida mudou completamente. Não foi nada pré-determinado, pré-concebido. Estava em casa, aí um amigo nosso, meu e do meu companheiro hoje, na época, meu namorado, ligou e falou assim, Joyce, você e o Daniel já estão há tanto tempo, mas olha, ele é meio devagar e tal. Na verdade, ele queria alugar o meu apartamento. E, no fundo, eu sempre sonhei em morar numa casa. Ele já tinha intenção dele, Só que né? Brasília... Fundo, persuasão. Super esperto. Ele já estava dando a solução. Ele pensando no seu Ele relacionamento. foi tão né? assim que ele ligou pro meu namorado, pediu o meu telefone e me ligou. Me ligou 2 vezes. Na segunda vez, eu já estava meio injuriada com a minha casa. Eu olhava, tinha chovido, já estava com umas rachadurazinhas de infiltração, já estava meio assim. E alguma coisa me dizendo que estava na hora de eu sair daquele apartamento. E eu sempre sonhei em morar numa casa. Só que Brasília, os imóveis são caros, é tudo longe. Então, estava assim, longe de isso acontecer. Conversei com então o namorado, que não é, que ele falou assim, ele não vai Não era tomar namorado, atitude. era namorado. Ele não vai tomar atitude, você tem que dar um empurrãozinho. Então tá bom, vamos lá, ai meu Deus. Aí a gente foi e começou a procurar um monte de apartamento. E eu entrei em contato com o corretor, o cara, sexta-feira, 9h da noite, eu estava de olho no apartamento, ele falou, não, esse apartamento foi alugado, mas tem uma casa, eu não. Aí me mostrou, a casa era cara, eu falei, não, tá fora do meu orçamento. Só que ele me mostrou matematicamente, com impostos, condomínio, tudo, ia sair até mais em conta que o apartamento. Eu falei, E assim, num lugar super bem localizado. Assim, parece que foi um estalo, pá. Mas por quê? Quando eu ia mentalizar, eu me via numa casa. Eu queria muito uma casa com uma família, uma casa alegre, uma casa cheia. E eu sempre via isso. Eu não importava como. Às vezes eu nem sabia que pessoas eram essas. Na época eu não estava nem namorando. Então eu só via assim, que tinham pessoas, que o ambiente era alegre, tinha um pôr do sol e a gente estava numa sacada, se reunindo e trocando ideias. E eu divorciada com um filho pequeno. Mas eu sempre via isso. Então, de repente, quando eu me abri e eu entendi que eu tinha que ter sentimentos bons ao pensar nisso, eu vi que isso podia acontecer. Uhum. E hoje está aí. Só que tem dias que eu caio num problema de autossabotagem, que às vezes eu tô lá, aí eu começo a ficar estressada com várias coisinhas pequenas. Peraí, eu não vou me autossabotar. Então, eu lembro disso, eu lembro de fazer a minha mesa, de chamar as crianças, de dar todo esse valor. E aí eu sinto que toda essa abastança vem. Até o cachorro, que era o cachorro dos meus sonhos. Eu queria um chihuahua, porque eu vi um chihuahua pela primeira vez, peludinho, achei lindo. Só que eu fui pesquisar, achei o valor um absurdo. Uma fêmea, na época que eu olhei, era uns R$8.000. Falei, nossa, que é muito caro, não vou comprar não. Aí eu tô lá, eu quero um chihuahua, falando com o universo eu quero. Aí, de repente, eu vi um anúncio no Instagram, uma coisinha fofa, assim. Eu fui lá, era o cachorro mais derretido de todos. É o mais fofo, que eu quero pra mim. Acabei falei, eu comprando, tenho, a moça parcelou, eu dei uma lindo, entrada, ela Pipo. parcelou. O Pipo chegou lá, simplesmente conquistou a casa inteira, as crianças, todo mundo no período de adaptação, tá se sentindo verdadeiramente em casa por causa do Pipo, que era outra cocriação minha que deu certo. É como se ele fosse um bebezinho que uniu todo mundo, né? É. Ele tem esse poder de ser como se fosse uma criancinha em casa. Ele muito não é fofo. de latir, ele aprende a fazer as necessidades no lugar certo. Você vira pra ele falar Pipo, ele já deita no chão e já vira a barriguinha. Uhum. Então, assim, ele é um docinho que veio pra unir mais ainda, porque tá todo mundo numa fase de adaptação. Então, ele se tornou a adaptação mais doce. Tudo Essa. vai se encaixando, né? Tudo. É muito gostoso ver, assim, quando a gente vê as coisas realizando, a gente vai entendendo o passo a passo que levou até ali. E tem essa também da gente ter um ato de fé e ir, porque dá medo.
A gente tem que confiar em Deus e nos planos de Deus e no tempo de Deus, né? No tempo. E no que a gente pode fazer também para viabilizar que aquelas coisas deem certo, se materializem, se a gente dá um passo maior do que a nossa perna. Porque também só intenção, vontade, sem ação, não adianta, né? Só crer, só esperar. Você tem que fazer isso agindo também, buscando. Confiar. Eu lembro que a época de TAF, de concurso, eu ainda não fazia. Mas o que é TAF para quem não é concurseiro? Vamos lá. É a prova física, né? A prova de aptidão física que você faz para passar no concurso, principalmente de carreiras policiais. E eu precisava fazer um TAF, eu tinha que fazer barra. E eu não fazia barra ainda. Isso foi em 2012. Eu não fazia barra, eu malhava, mas nunca precisei. E aí eu tinha, acho que uns 2 meses pela frente para fazer esse TAF, porque eu estava estudando para a prova objetiva, passei na prova objetiva, na prova, né, na redação, e aí viria essa parte física. E eu comecei a malhei tanto que estressei meu corpo e fiquei doente. E aí eu tinha que me preparar, faltava 1 mês para o meu TAF. E eu lembro que eu liguei para uma pessoa que era uma personal, né, que era da área da educação física, e falei para ela, olha, eu preciso de ajuda, eu tô aqui, eu estava no hospital, tinha acabado de sair do hospital, e eu estava com uma amidalite muito forte, tinha acabado de tomar uma bezetacil, e eu falei para ela, olha, o médico me pediu para ficar 4 dias de repouso, e eu não tenho esse tempo, eu preciso fazer essa barra, tem 1 mês antes da minha prova. Aí ela falou assim para mim, olha, deixa eu te falar uma coisa, nem em 3 meses você consegue fazer essa barra. Nossa. Eu fiquei tão triste, e só que minha fé é muito grande. E eu saí de lá desse hospital chorando. E a pessoa podia, não, tenta, calma, olha, eu vou te dar algumas técnicas que pode acelerar. Mas eu fiquei bem triste, mas eu falei, não, para Deus tudo é possível. E eu saí de lá e liguei, a época era a Canção Nova, eu liguei a rádio da Canção Nova e falou exatamente que o nosso tempo não era o tempo de Deus, que para Deus 1000 anos não era um dia e um dia não eram 1000 anos, algo nesse sentido. E aí eu descansei no Senhor. Fiquei 3 dias parada, no 4º dia eu fui fazer a barra. Quando eu peguei na barra, eu fiz a primeira. E em 3 dias eu já fazia 4 barras. Em 3 dias eu fazia 4. E aí eu gravei o vídeo, mandei para ela, eu falei, olha... Mas isso aí foi seu espírito de piquenês, cachorrinho piquenês que eu te conheço. Foi. Ela foi falar que você não ia dar conta, ela... Não foi, o meu corpo não faria uma barra assim, eu acredito que é o Kairos mesmo, é o tempo de Deus mesmo. Deus falou assim, minha filha, você foi fiel, você acreditou em mim, eu vou te dar a recompensa. E aí eu gravei o vídeo e mandei para ela, eu falei, olha, você disse que eu não faria uma barra nem em 3 meses, em 3 dias eu tô aqui, ó, fazendo 3, 4 barras. E mandei. É impressionante. Fiz questão de mandar. Tem momentos assim, né? Quando você está perto de alcançar alguma coisa, vem alguém para falar uma coisa, parece que é para te desestabilizar. Quando eu estava na prova oral do concurso, chegou uma menina, não, o que é isso? Deve ter sido enviado do outro lado. Fiquei sabendo que metade vai reprovar na prova oral. A pessoa que está em pânico, estudando para uma prova oral. E na preparação da minha prova oral, eu fiquei muito desestabilizada, eu chorava muito. Eu fiquei assim, falei, gente, vai reprovar metade, então a metade sou eu. Porque do jeito que eu tô aqui, nessa situação... E não reprovou metade, acho que reprovou 1 ou 2 pessoas de um concurso de 40, 50 pessoas. Mas em alguns momentos apareceram umas pessoas assim também na minha vida. Só que, ao mesmo tempo, também aconteceu um episódio desse comigo. Lá para 1 semana antes da prova, eu fiz uma simulação que eu comecei a chorar na frente de todo mundo. Eu pensei comigo, gente, se for assim no dia da prova, acabou, né? Chorando sem parar. E aí uma amiga minha virou para mim e falou assim, Fernanda, vou falar uma coisa para você. Se você continuar desse jeito, você vai perder o seu concurso. Então, não sei o que você vai fazer não, mas você vai ter que dar um jeito. No outro dia, eu acordei bem. No dia da minha prova oral, eu levantei, numa alegria, eu olhei pro espelho e eu falei, hoje foi um negócio sobrenatural. Eu falei assim, hoje não vai ter ninguém para me parar. E eu fui muito bem na minha prova oral. Até perguntas que eu não imaginava a resposta vinham. Deus aproveitou tudo, até dentro
na sala de confinamento, eu descobri uma resposta na prova oral, que me contaram de um setor da promotoria, e a PGJ, a Procuradora-Geral de Justiça, perguntou, existe uma promotoria específica para o patrimônio público? Eu, sim. A Prodep. Eu não sabia o que significava Prodep, mas eu tinha ouvido lá dentro. E ela, nossa, você sabe muito do MPDFT. Eu pensei, descobri agora. Estudei o regimento interno inteirinho. Então, parece que nesses momentos assim, de grandes conquistas, é como se aparecessem coisas na nossa vida para dizer, você quer mesmo? Você quer mesmo isso aqui que está sendo confiado a você? Né? E aí cabe a nós persistirmos. Não, é isso aqui mesmo que eu quero. E confiar. Persistir e confiar. Coloca o pé, que Deus coloca o chão, né? Mas antes disso é ter clareza. Às vezes a gente não tem clareza. As pessoas têm tantas oportunidades e às vezes se perdem naquele tanto de oportunidades. Então, primeira coisa, desejo. Nós temos vários desejos. Mas qual é o que eu quero de verdade? Qual é a clareza? Mas, Joyce, às vezes, no caso da Fernanda, por exemplo, né, esse fato que ela contou pra gente da prova dela, eu tenho certeza que ela estava bem certa que era algo que ela queria muito. Mas existe uma força que age sobre a vida de todo mundo, que é a resistência. Toda vez que você for fazer algo, você quiser de fato algo, você vai se deparar com a resistência. Seja ela ou que você cria, não, hoje eu não vou estudar porque eu vou arrumar o meu armário. Você fica arrumando desculpas e tudo isso é a sua mente tentando te sabotar. O ego que quer proteger, para manter naquela zoninha de conforto. A nossa mente, na verdade, ela não quer gastar energia, ela quer fazer o que ela está acostumada a fazer. Então, quando você coloca uma meta grande, você vai precisar gastar energia e o seu cérebro fala, não, eu não quero gastar energia. E aí você começa a criar e o mundo externo começa a te apresentar resistência. A procrastinação, né? Que a gente chama de procrastinação, mas está intimamente, diretamente, na verdade, ligado a quando você quer algo, quer muito algo, quer algo grandioso. Mas não só nisso, vou dar um exemplo bobo. Quando você fala, agora eu vou começar a fazer dieta. O que é que vai acontecer? Você vai chegar no seu trabalho, qual que vai ser o lanche? Pão de queijo. Festa de aniversário, bolo. confraternização. Você se preparou para o concurso, falta só o quê? A barra. Vai vir uma personal falando, 3 meses ninguém consegue fazer, você não vai conseguir isso em 1. Então, é uma força que, inclusive, quem conseguir, né, pesquisar mais, quiser, tem um vídeo da Lucilena Galvão, que é maravilhoso no YouTube. Depois eu até passo para vocês. E ela fala de filosofia e ela fala muito da resistência. Eu já escutei 2 vezes e provavelmente vou escutar mais 10. Eu vou escutar também. Você é muito bom. Na hora que você começa a ver a resistência agindo, você fala aqui não. Porque você tomou a consciência. Aí vai vir alguém de fora, vai tentar apresentar para você. Você fala, aqui não. E quando você toma essa consciência, não só, né, a autoconsciência, mas do mundo externo e do que você tem que ali driblar para conseguir o que você quer, o caminho fica um pouco mais leve. É mais fácil passar por isso. Eu acho que eu já vi esse vídeo. E ela fala principalmente se for algo destinado a expandir sua consciência. Com certeza. Se for algo que você está se propondo, não, eu quero ser uma... E a expansão de consciência pode acontecer por várias formas diferentes. Por rendição a Deus, disciplina, oração. Tem várias formas que você pode, pelo serviço também, trazer essa expansão de consciência. E toda vez que você busca fazer algo nesse sentido, vai aparecer. Mas o que importa é que a gente precisa decidir, né? Mas quando você já sabe que vai aparecer, fica mais fácil, sabe? É um sabotador. Algo está chegando, é uma força que tenta impedir, mas eu me decidi sobre isso e eu vou seguir firme. É igual amar. Amar é decisão. Quando você já viu que quando a gente conhece alguém, parece que o mundo se abre para outras pessoas. Você fala assim, nossa, agora parece que eu fiquei mais linda. Agora tá esse tanto de gente. Nossa, eu fiquei tão mais maravilhosa agora.
E a gente tem que decidir. Eu optei por tal pessoa. E não é nem essa só pessoa, isso. Às é vezes você tá decisão. naquele seu relacionamento lindo, maravilhoso, monogâmico, mas assim, que tem o embate do Desafios, dia a né? dia, que tem a hora que você cansa, mas você fala, eu decido amar e continuar. O outro dia, com certeza, vai ser totalmente diferente. Sim. Mas ele, aí, olha ele só. pode estar difícil hoje, mas eu vou com jeitinho, vou contornar. Mas imagina essa pessoa que está nesse caminho, aberta, se deparando com as resistências, e de repente vem a síndrome da impostora. Quais principais armas a gente pode ter para olhar para essa impostora? Tudo bem, não quero dizer em armas em termos de guerrear consigo mesma, mas de se autoacolher. O que vocês acham que... E eu vejo isso principalmente entre as mulheres, assim. Isso ataca muito. Muitas que estão no caminho, vira e mexe, ficam inseguras com essa síndrome de não se sentir suficiente, de não ter o acolhimento. O que essa pessoa deve fazer? Uma arma a gente já falou, a cognição indumentária. Então, você se vestir adequado, você se portar, você se arrumar, você se preparar, isso já traz um impacto no seu cognitivo. Isso já te fortalece para que você tire um pouco, diminua essa síndrome da impostora. Então, se você se sente, se você se organiza, se você se arruma, se você se veste da forma que uma pessoa naquela posição deveria, você já se sente, de fato, no caminho, né? Uhum. Então, é o impacto da cognição, da vestimenta no seu cognitivo. Já é uma ferramenta. E as afirmações positivas e tal? Eu tô até vendo uma série, Beleza Fatal, tô toda viciadinha, e tem uma moça que tem um desvio de imagem, ela se vê no espelho, ela começa a ver a pele toda desfocada e tal, e de repente, no momento, ela começa a olhar pro espelho e falar, você é bonita, você é isso, você é aquilo. Fernanda, assim, você que já estuda esses assuntos, o que você acha dessas afirmações? As afirmações são válidas. Tem até uma hipnoterapeuta americana muito conhecida, esqueci até o nome dela, depois eu posso passar aqui para vocês, mas ela fala que... E ela trata vários atores e atrizes de Hollywood que você fala assim, não, essa pessoa não tem problema nenhum de autoimagem, né? E a maior crise de boa parte dessas pessoas é não se sentir suficiente. E aí ela trabalha essa afirmação. Porque essa afirmação é de baixa resistência. Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Então, ela fala que essa repetição já vai causando uma transformação pessoal e colocar eu sou suficiente na casa toda. Mas, mais do que isso, é você saber que todo mundo tem as suas crises existenciais, de impostora, insegurança. Sabe? Eu lembro que quando passei no concurso, eu não me sentia promotor. Eu falei, gente, mas como é que eu vou receber um processo, um inquérito e vou dar baixa? Eu sou promotor, de um dia para a noite, sou promotora, eu assino. Como é isso? Sabe? Eu não me sentia capaz. E aí, nesse livro, ela fala isso, mas as pessoas, ninguém se sente capaz mesmo. E vão fazendo. Então, algo que me ajuda é pensar, hoje eu vou fazer o que me foi confiado. Se eu estou aqui, é porque isso me foi confiado. E eu vou fazer da melhor maneira que eu posso. E algo também que tem me ajudado muito... Tem uma servidora lá na Moral, que é um programa do Ministério Público, que ela fala de uma maneira muito doce, muito harmônica. E eu perguntei para ela, Cleia, como é que você fala assim? Ela, todo dia eu peço sabedoria a Deus. Então, para mim é muito difícil falar da vida sem falar de Deus, sabe? E depois que eu comecei, toda vez que eu vou dar uma palestra, que eu vou ter uma conversa, pedir ajuda a Deus, Senhor, me usa, me faz instrumento vivo da sua vontade. Se eu estou aqui é porque o Senhor me colocou, então eu devo ter algo para falar. Isso ajuda também. E saber que todo mundo passa por isso. Sim. Eu acho que só quem é impostor de verdade é que não tem essa crise. É verdade. É normal você fazer algo pela primeira vez, te confiar em alguma função, alguma ação grandiosa. É normal. Não tem aquela máxima que a prática leva à perfeição? Sim. Então, durante algum tempo, isso vai ser desconfortável. Eu desenvolvi uma fobia de falar em público e, às vezes, até de conversar com outras pessoas. Eu acho que eu comentei isso com você no nosso podcast. Se eu olhasse para você, na minha cabeça, eu achei que você é uma mulher fenomenal. Não que não seja. Mas, assim, não te conheço, então...
você é brilhante, maravilhosa. Eu me colocava desse tamanhozinho perto de você, eu não conseguia falar. E assim, um dia eu cheguei e falei, não dá para ser assim. Eu vou paralisar a minha vida por conta disso. E foi onde eu me coloquei, fiz a terapia da exposição. Na época eu trabalhava no CAD, né? E aí todo mundo falando, foi você quem idealizou esse evento. E iam ter pessoas brilhantes na mesa. Você que tem que ser a moderadora, você que tem que abrir o evento. E eu fiquei resistente, até que eu tive essa consciência e falei, vou. Gente, eu tava me tremendo inteira, ainda bem que estava sentada. E eu me tremendo inteira, eu sentada na cadeira do presidente do CAD. Aí depois foi vindo isso, eu tenho que me forçar. E se me pediram para estar aqui, se confiaram a mim, é porque eu tenho capacidade, né? Tem que se apoderar. Mas é muito difícil a gente ter consciência disso, porque o medo, ele é limitante mesmo. Em algumas pessoas, né, ele tem um poder ainda maior. E eu falo isso, né, com lugar de fala, porque eu passei por isso. Então, eu acho que a consciência é algo muito importante. E uma coisa que eu tenho feito para adquirir consciência, tanto emocional como profissional, gente, se informem. Leiam. A internet está aí. Claro, é gostoso ficar rolando feed, vendo... Tem que saber filtrar também. Gente, use ao seu favor. Tem tanta coisa boa. Tem tanta gente boa falando de experiências. Não são coaches do sucesso simplesmente porque acordaram, não. São pessoas compartilhando experiências reais, dificuldades reais, e que eu acho fantástico você ver que é capaz de você sair de uma dificuldade, correr atrás do que você quer, e isso em várias áreas da vida. Eu acho que essa ambiência, rede de apoio, nutrir boas amizades, se esforçar. Uma coisa que esse podcast me ajudou muito foi conseguir ter encontros para falar de vários assuntos. Às vezes tem pauta, às vezes não tem, e que eu me obrigo. Às vezes bate um pouquinho de preguiça, ou então correria do dia a dia. Vou ter que me arrumar. Mas onde é que a gente vai tirar tempo no dia a dia para tomar um café com uma amiga, olhando nos olhos, sem celular, falando das nossas vivências, das coisas boas e das coisas ruins, assim. Falando de ideias, né? Ideias. Porque eu percebo, às vezes, tem amigas minhas que eu amo. Mas quando eu paro para prestar atenção como se fosse um observador, uma terceira pessoa, eu falo, gente, mas aqui, essa conversa aqui... E eu até falo para ela, você está percebendo que você só está falando desse assunto? E sua profissão, a sua família, as outras coisas? Ela, por exemplo, passou a noite falando de um rapaz. Que um rapaz isso, um rapaz aquilo outro. Eu falei, mas tem 1h30. Você está falando disso. A sua vida tem mais coisa. Você está ocupando muito espaço da sua mente, do seu tempo, da sua energia. energia. O relacionamento é uma coisa que é muito importante, principalmente para nós mulheres. Nós somos extremamente relacionais. E depois que enfim, eu comecei a perceber que homens e mulheres, nós somos diferentes. Somos. E o relacionamento para a mulher é algo primordial. Queremos nossas profissões, mas estamos aqui para nos relacionarmos. É o que traz nosso centro. Então, muitas vezes as pessoas querem tirar a ordem das coisas, mas não adianta. É da nossa natureza, do feminino. Isso é importante para a sua vida, está te incomodando. Mas e todas as outras coisas? E a sua relação familiar? As ideias que você está tendo sobre a vida, sobre sua criatividade no seu trabalho? Vamos falar de outra coisa? Até para deixar esse assunto aí, descansa. E eu acho que na hora que descansa que as coisas boas acontecem mesmo. Então, um ambiente em que mulheres podem falar de ideias é um ambiente muito rico. E sabe? o bom fica registrado. E depois a gente ainda traz para fazer uma retrospectiva e fazer um planejamento. Olha só que legal. Um planejamento para o próximo ano, né? Muita coisa aí boa para vir. Você mudou, assim, você chegou aqui, falou de imagem pessoal, chegou uma Thalita. Eu tenho certeza que a Thalita que falou aqui lá em maio não é a mesma
de agora, no final de 2025? Muitas mudanças, realmente. Esse novo ano, esse segundo semestre, né, de 2025, eu comecei novos projetos, continuei os projetos anteriores, continuo servidora pública, continuo tocando as atividades que me foram confiadas na Secretaria de Segurança. Continuo na consultoria de imagem, iniciei um mestrado em políticas públicas, também um mestrado no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, tem um viés muito na área de economia e eu não tinha me atentado tanto a isso, então eu tô sofrendo um pouquinho nessa situação, né? Porque eu sou da área do direito, da área de humanas, e agora eu estou tendo que me pegar aprimorando em estatística, análise de dados, mas se eu comecei, eu vou continuar. Eu vou até o fim, né? Nós somos mulheres, a gente não desiste. Esse segundo semestre também, algumas mudanças. Minha filha começou uma faculdade de medicina, está indo para fora, está indo morar fora. Ela fez umas viagens internacionais que me deixou um pouquinho longe dela por longos dias. E eu estou tendo que aprender a lidar com essa síndrome do ninho vazio, né? Então, como mãe, eu estou tendo mudanças. Como profissional, como estudante, eu estou tendo mudanças. E eu sei que o próximo ano aí tem muita coisa que está por vir, que eu vou ter que aprender muito mais. Mas, assim, foi um ano riquíssimo. Na sua essência, assim, uma palavra que você pensa que pode te guiar bem no ano que vem, 2026, para você transitar por todos esses caminhos. Deixa fluir. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou dando o que há de melhor em mim. Eu sempre faço, eu sempre tento dar o melhor em tudo que eu faço. Em todos os campos da vida, na área sentimental, eu tento ser a melhor mulher que eu posso, na área familiar também, na área profissional. Eu sei que, não me gabando, não me orgulhando, mas, assim, eu sei que eu realmente sou uma pessoa dedicada. E eu sei que para o próximo ano é isso. Eu não posso tentar estar no controle total. Eu tenho que dar o meu melhor e deixar fluir. Ótimo. Eu sei que quando coloca nas mãos de Deus e quando você dá o seu melhor, Deus faz com que tudo se encaixe e que as melhores coisas cheguem até nós. Então, é o que eu espero. Eu sei que as melhores coisas me encontrarão. Fernanda, você também passou por muitas coisas esse ano. Assim, o que você extrai e o que você vislumbra? Joyce, eu sempre fui a pessoa da meta, né? Numa época eu fiz consultoria, dei consultoria para concurso, não trabalho mais com isso, e aí eu me aprofundei nas ferramentas de coaching. E aí eu me identifiquei, que eu falei, eu sempre fiz isso de uma maneira intuitiva, mas nem sabia que... já estava em mim, eu já me visualizava, nunca tinha lido sobre isso. Colocava meta, ia cumprindo, ia fazendo, e não sei o quê. Eu era a pessoa da meta. Pensamento, sentimento, ação, resultado. Isso é TCC. Eu tô brincando, os psicólogos vão me matar. Mas hoje a Fernanda mudou muito. Então, a palavra para mim, para esse ano, eu tô na dúvida se entrega ou rendição. Porque eu percebi que a Fernanda não controla tudo. A Fernanda faz o melhor que ela pode com o que lhe foi confiado. Mas é Deus que controla a minha vida. Então, se eu estiver alinhada com a vontade dele, eu estou fazendo o melhor. E a vontade dele não vai ser a da Fernanda, da Fernandinha. Eu falo que todo mundo tem uma menininha, às vezes birrenta, Sim, que quer que tudo aconteça da forma, né, dela. Só que ele está no controle, né? Então, essa capacidade de render-se não é fácil para mim, mas tem sido cada vez mais a minha vontade. Eu tive um problema de saúde esse ano e foi muito curioso, porque eu falei, não, tá certo, Deus. Eu já entendi que eu estabeleço uns planos, mas muitas vezes não vai acontecer da forma que eu quero, né? Entendi. Então, eu vou servir. Vou servir, o senhor pode me usar aí? Ele pode. Como o senhor achar melhor. E aí, na semana seguinte,
A Luciana Asper, que é minha colega, que é idealizadora do Namoral, ela me ligou e falou assim, eu preciso que você esteja na gestão do programa comigo. Que é um programa... para a restauração de integridade, ética e cidadania nas escolas. Virou lei aqui no DF. E aí, muitas vezes, quando ela me procurava, eu falo que ela é insistente. Ela vai fazendo de louca, continua ligando para a pessoa e vai indo, sabe? Eu não queria. Eu falava, não, mas eu não quero mais, porque é muito trabalho e eu mantenho todas as minhas atividades da promotoria normalmente, enfim. Quando eu fiz esse propósito com Deus, eu falei, não, tá bom, então o senhor me usa. Ela me ligou logo em seguida. E aí não tinha como eu dizer não. Então, para 2026, eu quero que seja um ano de entrega, rendição. É isso. Que lindo. Tati, você? Para mim, 2026 vai ser um ano de colheita. Pois é, faz uma retrospectiva 2025. 2025 foi um ano muito desafiador para mim. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa em todas as áreas da minha vida. E eu tomei uma decisão, mas num cenário que não era um cenário muito confortável. E eu tomei uma decisão que todo mundo ficou, assim, como, né? Eu advogada e eu sempre gostei, sempre fui muito criativa e tive facilidade com essas coisas de marketing. E eu falei, eu vou estudar marketing. E eu tive apoio, né, do meu marido, da minha família, por isso eu sou muito privilegiada, então eu falo isso de um lugar que eu sei que é privilegiado. E tive esse apoio e venho trabalhando e estudando muito sobre marketing. Em poucos meses que eu tomei essa decisão, que eu comecei a estudar, eu já vi um retorno muito bacana. Eu não imaginava que marcas que eu admirava entrariam em contato comigo para eu trabalhar com elas. Que bom. Não me afastei do mundo jurídico. Fui contratada por um escritório de advocacia para fazer o perfil de direito trabalhista deles. Embora não seja a minha área de paixão, tinha conhecimento, fiz. E eu fui transitando por várias áreas ali. E eu tinha uma admiração enorme por 2 nomes do marketing. Chegou agora no final do ano. Eu consegui me inscrever no curso deles. Então, estou finalizando o curso do Leandro Ladeira. Estou também no do Érico Rocha, que são 2 grandes nomes. E estou conseguindo, né, com tudo isso que eu venho Construindo, não é? Venho construindo tijolinho por tijolinho, porque eu não posso me aventurar, né? Então, algumas pessoas, inclusive, me procuraram para ajudá-las com esse crescimento na rede social. E eu falei, sim, mas agora não. Primeiro, eu estou estudando, estou testando tudo no meu perfil. Para ir um pouquinho de spoiler, em breve, daqui para no máximo no começo do ano, eu vou lançar o meu primeiro produto digital. E com isso, eu me sinto completamente preparada para partir para o grande, né, plano que era inicial, que era tocar a agência de marketing. Eu acabei tendo que abrir um CNPJ, as coisas fluíram tão bem que eu tive que abrir CNPJ, tive que criar uma agência de marketing. E aí, para 2026, eu já me sinto super preparada e eu tenho certeza que eu vou colher, né, os frutos desse ano que foi tão intenso, foi desafiador. Mudar de uma área, né, como direito para a área de marketing são áreas totalmente diferentes. Foi bem desafiador. E é isso, eu acho que eu estou preparada para colher tudo que eu venho plantando. Glória a Deus. Que legal, que bonito ouvir isso. E eu vejo um movimento muito grande na internet, as pessoas às vezes demonizando CLT, falando em transição de carreira. Mas ouvindo o seu relato aqui, eu pensei numa palavra estratégica, planejamento. Eu acho que as pessoas, antes de darem grandes passos, elas têm que olhar a situação que elas estão, fazerem um planejamento para irem.
A gente, às vezes, fala de um lugar de privilégio e tudo, tem que aproveitar as oportunidades. Mas quando a pessoa não está nesse lugar, vale a pena, eu acho que voltar lá naquele ensinamento de fazer sua mesa, arrumá-la e dar pequenos passinhos. Sem ficar se comparando com o outro. É olhar para a sua realidade, dar valor ao que tem, ficar atento aos sinais e dar um passinho de cada vez. Os riscos calculados, né? A partir do momento que você se planeja, mudar de carreira é um risco. Mas você calcula. E para você conseguir grandes coisas, você tem que se arriscar. Porque as pessoas têm que tomar esse cuidado também de algumas falsas promessas que elas veem na internet, de profissionais, que você vai ficar rico, que você vai fazer isso, que você vai explodir, que você vai viralizar. Às vezes se viraliza, mas você não tem um infoproduto ainda. Não vai adiantar nada você viralizar. Não vai adiantar nada você expor a sua vida ali todo dia. Você vai estar... A não ser que você queira realmente aparecer um pouco mais e tal. Se você quiser ser só um influencer... Talvez seja interessante, mas estudando marketing eu aprendi que viralizar é a pior estratégia. A pessoa que quer viralizar, ela, né, assim, um profissional que quer vender produto, serviço, que pensa, eu vou entrar numa trend para viralizar. Infelizmente, você está indo para o caminho bem errado. Você vai atrair um público totalmente desqualificado, você não vai vender nada. Agora não, se o seu interesse é ser um influencer, aí sim, né? Porque as marcas procuram, né? Hoje em dia as redes sociais é o antigo boca a boca. E aí, se eu te admiro, você tem milhões de seguidores, vou atingir muito mais, a minha marca vai atingir um público maior, aí ok. Mas para profissionais, para experts que querem lançar um produto, um serviço, é um caminho que é completamente contraindicado. Sim, porque o que eu mais vejo são profissionais. Tem pessoas que são servidores públicos, tem profissionais da CLT, tem donas de casa que querem ir além. Só que esse ir além tem que ser muito bem pesquisado, planejado, trocar ideias com pessoas que entendem do assunto, para essa pessoa ir dando passinhos. Tem pessoa que quer conseguir uma renda extra com essa inflação que a gente vive. Aí, às vezes, a pessoa também quer realizar alguns sonhos. Não, isso é totalmente possível, mas o que me veio aqui tenha um bom planejamento, se imuna das informações, tenha o pé no chão e Isso haja. é primordial. Isso é primordial. Porque as pessoas, né, quando você vai para o digital, a primeira coisa que você escuta é blogueirinha. Ah, sim. E aí acham que é um trabalho... falam até com uma conotação um pouco pejorativa. E não fazem ideia do trabalho. E eu falo para vocês, eu não fazia ideia do trabalho. É um trabalho sério. E é um trabalho difícil. Claro, existem as pessoas que falam naturalmente, são comunicadoras, são influências, que é uma coisa nata, mas é uma minoria. Hoje em dia, todo profissional de qualquer área, ele está indo para o digital. Sim. Né? Hoje uma os nova médicos, realidade. Os médicos, todo médico está investindo no digital. A nossa profissão até então a gente não podia divulgar absolutamente nada. Hoje já temos, salvo engano, é uma resolução que, né, viabiliza, nos dá amparo ali de como é que a gente pode divulgar o nosso trabalho. Então, é a nova realidade, só que não é brincadeira. Tem que ser feito de uma maneira bem estratégica. E consciente. Desde que eu comecei, gente, eu comprei milhões de cursos, tá? Milhões. Eu também já investi muito. É esse. Acaba que você não faz nenhum, porque eu não tinha clareza, né? Eu não conhecia, eu só queria começar. E assim, tem muito curso, principalmente voltado para mulheres. É um público mais para mulheres. Que está interessado em investir nesse autodesenvolvimento. Que querem sair da CLT, que querem renda extra. Só que não se fala claramente de todo o trabalho que tem ali por trás. Que não vai ser simples. Você CLT, você não vai ter tempo hábil para ficar gravando comercial. Às vezes você não tem... uma infraestrutura. Às vezes você não sabe fazer um roteiro, às vezes você não sabe gravar. E uma outra coisa,
as empresas têm um nível de exigência, sim. Algumas são muito claras, eu quero um negócio natural mas outras te contratam com nível de exigência, então você tem que entregar. Então, não esse unicórnio todo, sabe? Que as não pessoas romantizam. É um trabalho como outro difícil. qualquer. Exige conhecimento, exige dedicação E tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu vejo para mim, enquanto consultora de imagem, e também servidora, e também que todos os afazeres que eu tenho na vida, eu não tenho tempo para gravar conteúdo. Então, eu falo que o meu público, os meus clientes são mais orgânicos mesmo. São pessoas que me conhecem ou que fizeram consultoria comigo, que indicam outras pessoas. Porque eu realmente não tenho tempo. Sei que deveria investir mais no marketing digital, em gravação de conteúdo, mas realmente é muito tempo, demanda muito tempo da vida. E não é só gravar. Você tem que fazer um calendário. Gravar é a última pontinha gravar roteiro, é a parte mais tranquila. Você tem que ter um planejamento, espaço, né? a pauta que você vai falar. E tem que ser uma tem coisa que ter uma linha lógica. de coerência. Então, não é simples assim, não é ser só blogueirinha, né? Mas é um trabalho muito gostoso. E, assim, eu tô certa de que eu fiz uma escolha muito assertiva. Tô muito feliz, é muito desafiador. Tô dando suor, sangue e lágrimas. Mas eu tenho certeza que o que tá ali, o que é meu, tá ali me esperando. A gente devia pensar em gravar ao final do próximo ano e voltar com uma retrospectiva do que a gente está falando aqui agora, para a gente falar o resultado, as entregas. Olha, eu o tanto acho que que talvez houve nem um precise crescimento. tanto tempo no próximo semestre. Não é? Eu tenho certeza que... acho interessante. Eu tenho certeza que vai ter tanta coisa nova, tanta coisa, assim, interessante. Você vai falar do sucesso do seu infoproduto, né? Assim, a Fernanda com as questões dela, com o Namoral que ela está aí engajada, com todos os projetos Outros de projetos vida, de todos liderança, os projetos de vida dela, que ela é projetos maravilhosa. pessoais. Onde toca, flui. Onde toca, vira ouro. Eu sou uma nerd, né, gente? Agora... mas você é uma nerd divertida, adoro. Agora eu estou estudando psicanálise e é muito interessante. Eu sou apaixonada por... Você quer seguir que estudar. linha da psicanálise? Eu trouxe aqui Não, um amigo meu junguiano. Tem um episódio maravilhoso. Daniel Laguna. O meu curso é Jung, né? Que legal. Só que para você entender Jung, você tem que entender Freud. Assim, a minha paixão é entender o funcionamento disso aqui tudo. E Jung foi alguém muito usado por Deus para explicar. E aí, só que ele não é fácil. O seu entendimento é complexo. E no momento em que as pessoas estão com tantas dores, né, na alma, cada vez mais profissionais assim serão necessários, né? Uma cidade como Brasília, que tem muito servidor público, e eu vejo que o serviço público muitas vezes tem uma lógica meio anti-humana, porque a gente quer crescer e contribuir. Essa é a nossa natureza expansiva do ser humano. E muitas vezes você passa num concurso e não tem para onde crescer. E também a sua contribuição fica limitada. O seu senso de propósito fica ali um pouco questionável, né? Então, precisamos olhar para esse lado. E por mais que a internet, a tecnologia tenha trazido muitas coisas para nos ajudar, está trazendo também muitos problemas. Né? Enfim, profissionais dedicados a esse cuidado, a essa compreensão da natureza humana, a aliviar o sofrimento alheio, o seu sofrimento e o sofrimento alheio, serão cada vez mais necessários. Uhum. Eu mesma estou aqui. O meu propósito para o ano que vem, eu tenho vários materiais. Eu quero trocar de carro, eu quero conhecer Fernando de Noronha, que eu ainda não conhecia, Alter do Chão. Ah, que delícia. Quero ver o meu filho se desenvolvendo bem. Ele está passando por várias mudanças. Eu sei o que cada mudança constitui para ele, mas ele está sendo valente, está se divertindo nessa mudança toda e eu estou embarcando junto. Então, como mãe, eu estou com esse desafio de frequentar a escola dele, trocar bastante com a coordenadora, ele faz terapias.
Na verdade, apesar de tudo isso, a essência do que eu quero é ter presença. Eu quero estar presente, eu não quero que o meu dia a dia passe atropelando um ao outro. E eu encontrei umas fontes de resistência, porque uma coisa que me traz tranquilidade é a organização. Mas para eu me organizar com essa vida tão cheia que eu tenho, eu preciso acordar cedo. Ultimamente eu não estou conseguindo acordar cedo. Então eu vou pro primeiro passo. Vou tentar dormir cedo e acordar cedo. Colocar o despertador e não ficar enrolando na cama, para que ano que vem eu consiga dar continuidade. Tá aqui, ter criado esse canal foi um passo enorme para mim. Eu quero reformulá-lo, eu quero trazer aqui as pessoas. Às vezes eu quero fazer sozinha também, abrir o meu coração, às vezes fazer externas, porque eu quero trazer essa ambiência que eu tô tendo aqui nessa mesa para as pessoas que estão em casa. Nem todo mundo vai ser amigo de uma Fernanda, de uma Tati, de uma Thalita, mas vocês podem tê-las aqui, nesse papo, tendo inspirações com elas. Isso é muito rico da internet, né? Te possibilita ter contato com pessoas que antigamente eram completamente inacessíveis. Não, e às vezes quem te vê no Instagram pensa que você é uma pessoa que você é totalmente diferente quem te conhece de perto na sua essência. Então, dá essa oportunidade também para as pessoas mostrarem quem elas são. Quebrar paradigmas. Deve ter gente que treme na base de falar com você. Eu acho que com você. Mudou um pouco, mas tem gente que tem medo mesmo. Entendem? A minha intenção é essa, de trazer essa clareza, essa luz, mas, por outro lado, eu também tenho o meu trabalho como servidora pública, eu quero fazer o meu mestrado. Então, o desafio da mulher moderna também é dar conta de tudo, mas eu acho que a rotina sagrada vai me ajudar, um passinho de cada vez, saber que todo mundo sente que é um pouquinho impostor, que os verdadeiros impostores é que não se acham, saber que eu posso ter vários recursos ao meu favor, que eu posso utilizar ali no dia que eu estiver me sentindo com a minha autoestima baixa, tá sempre arrumada, me sentindo bem. Você precisa ir lá em casa, amiga, você já me ajudou a fazer o limpa, agora precisa me ajudar a fazer as combinações. Vamos. Voltando de viagem, vai ser meu primeiro ponto, vai ser lá, meu primeiro trabalho. Porque o que cada uma de vocês falou nos episódios anteriores, eu levei para minha vida. Às vezes eu escuto a vozinha de vocês reverberando para mim, e eu lembro na hora que eu tô fraquejando. E eu espero que quem tá em casa leve também um pouquinho do que cada uma dessas mulheres sábias, vividas, inteligentes, ao mesmo tempo jovens, bonitas e radiantes, tem aqui para contribuir com vocês. Muito obrigada, meninas, por terem vindo. Esse aqui é o episódio de encerramento desta temporada do Talk Joy. Eu vou reformulá-lo, porque a gente tem uma certeza que tem na vida é a mudança. E a gente está sempre em movimento. E vamos trazer conteúdos melhores ainda no próximo semestre. Muito obrigada, meninas. Obrigada, eu que agradeço, né? Nós que agradecemos o convite. E eu tenho certeza que a próxima temporada vai ser ainda melhor. Você foi disruptiva. Você iniciou, né? Você teve a coragem de iniciar algo que te trouxe alegria. Eu tenho certeza que o próximo vai ser ainda melhor. E pode contar com a gente para o próximo. Oba! Obrigada por tanto acolhimento, Joyce, por ser essa pessoa tão doce e amável. Obrigada. Você consegue que em pouco tempo as pessoas se tornem próximas a você. Ai, que lindo, e obrigada. Isso é muito bom, é muito genuíno. Agradeço a oportunidade, tanto de ser sua amiga, ser próxima a você, como também de compartilhar esse momento aqui. Linda, maravilhosa. Vou aqui ser um pouco repetitiva, mas primeiro te dizer que realmente as meninas têm razão. Tanto é que, né, o nosso contato, a nossa proximidade, a nossa amizade foi além do trabalho. Você realmente tem essa energia muito boa, muito gostosa. Você atrai as pessoas, né? E agradecer tanto pela primeira oportunidade, foi uma delícia. Fiquei muito honrada com o primeiro convite, com o segundo ainda mais de poder dividir, né, o espaço aqui com duas mulheres que, parabéns, maravilhosas, com tanta coisa legal para compartilhar. E que seja, né, o próximo ano ainda de mais sucesso. Já foi gostoso demais ver o seu crescimento, ver o seu projeto tomando forma e crescendo. E eu tenho certeza que 2026 vai vir muito mais coisa boa. Gente, veio um insight agora, alguma coisa me falou. Eu tenho a bênção das deusas. Eu tô bem, eu tô no caminho certo. Muito obrigada. Tá bem, e a equipe também é 10. A equipe que te acompanha é maravilhosa. A equipe aqui, ó. Parabéns pra equipe também, né? Gente, 85